Mister, boa tarde. O Casa Pia amanhã defronta o Farense, em Rio Maior, num jogo que sabemos que na Liga a classificação importa pouco. O Farense sabemos que está mal classificado, é o último classificado, mas que até acabou por deixar uma imagem muito positiva no último jogo que fez contra o Benfica, que é uma equipa que se faz conhecer também muito pelo seu poderio. A exibição do Farense também o deixa de alguma forma desconfiado? Ou também já estava à espera de um Farense forte, ou está à espera de um Farense forte, independentemente do que pudesse fazer antes? O Farense é uma equipa que mudou o treinador, mudou as suas ideias, mudou a abordagem ao jogo também. É verdade que jogou contra o Benfica, mas é verdade também que jogou contra o Benfica, que pouco ou nada teve em termos de tempo de recuperação, tal como o Estrela da Amadora jogou contra o Sporting. Daí eu também enfatizar ainda mais aquilo que foi que eu disse no pós-jogo do Rio Ave em relação àquilo que é jogar bem. O Estrela da Amadora joga contra o Sporting com alguns jogadores que tinham jogado 3 dias antes. Portanto, isto é sempre relativo, estas análises têm de ser feitas com esta relatividade, relativizando todos estes aspectos. Da parte do Farense, independentemente disso, acabam por fazer um jogo competente. Nós sabemos aquilo que neste momento são as valências do Farense, mas também aquilo que são as debilidades e preparamos o jogo em função disso, com o objetivo claro da vitória. Temos o último jogo uma vitória em casa, não conseguimos a vitória, era algo que nós queríamos contra o Rio Ave, portanto temos que voltar a essa senda de vitórias, porque era algo que nós queríamos para dar continuidade àquilo que é uma fase que nós estamos já à procura, uma fase de 3 vitórias seguidas. O empate fora de casa dá-nos a oportunidade de novamente irmos atrás dessa fase de 3 vitórias, recomeçando, em que amanhã temos a oportunidade de alcançar a primeira vitória dessa fase 3. Boa tarde, João. Amanhã o Casa Pia poderá chegar à terceira vitória em 4 jogos. Pergunto-lhe se nesta altura vê o Casa Pia no melhor momento da temporada. Como é que vocês se sentem neste momento? Neste momento, eu agradado pelo trabalho que os meus jogadores têm vindo a fazer. É um contexto que, como eu já disse anteriormente, não somos caso isolado em termos daquilo que foi a transformação de um plantel, aquilo que é a presença de jogadores que provém de outros campeonatos, com até divisões bastante diferentes, que falam idiomas diferentes, e nós estamos aqui a conseguir construir um grupo extremamente forte nesse sentido, independentemente das diferenças e das individualidades de todos os nossos jogadores. Eu acho que o último jogo deixa claro o quanto esta equipa tem para crescer. Vimos a ganhar, deixámos empatar, voltámos a ficar à frente do marcador. Existe um lance que eu dei a minha opinião, para mim foi um lance incorreto da parte do árbitro, tal como o árbitro pode ter opinião e achar que o treinador é mau ou é bom. Neste caso eu até no pós-jogo falei bem do árbitro, aquilo que na minha opinião é a minha visão em relação a esse mesmo árbitro, mas na minha opinião cometeu um erro. Nós poderíamos ter feito ali o 3-1 e quem sabe não levaríamos ali os 3 pontos, mas independentemente disso, o que não pode acontecer é nós aos 37 minutos temos um lance de penalti que o árbitro validou da forma como queria validar, e nós aos 39 minutos estamos a sofrer o gol do empate, muito próximo do intervalo. Isso também demonstra o quanto nós temos que crescer a nível de mentalidade. Isto em relação àquilo de estarmos à frente do marcador e termos a capacidade para finalizar os jogos, por assim dizer, tal como já estivemos contra o Moreirense a perder e conseguimos dar a volta para o 3-1. E daí eu dizer, cada jogo é um jogo, cada história é uma história, e os meus jogadores têm que saber interpretar o momento, saber interpretar as condições em que estão a jogar, o local em que estão a jogar, contra que equipa é que estão a jogar, os minutos do jogo também, e a partir daí esta equipa tem muito para crescer, porque ainda não conseguimos essa tal fase de vitórias também. Nós queremos muito isso, queremos voltar a ter a baliza a zeros e obviamente queremos já amanhã os 3 pontos também. Então, isso que eu vou ver para o jogo. Este foi uma equipa que já mudou de treinador esta época, e desde a mudança de treinador conseguiu 4 pontos no campeonato, passar à fase seguinte da Taça de Portugal. Se não me engano, só perdeu com o Braga e com o Benfica. É um Farense agora diferente daquele que iniciou a época? Sim. Vê-se um Farense, na minha opinião, com nuances diferentes, não vou dizer mais organizado, porque as equipas do Mr. Zé Mota para mim são equipas bastante organizadas. Já conhecíamos também o trabalho de Tom Zé Marreco, tanto no Oliveira do Hospital, como no Tondela, como no Gil Vicente também. Não alteram muito aquilo que são as suas ideias. Sabemos perfeitamente que são equipas agressivas, são equipas intensas. Neste momento aquilo que nós esperamos também é manter o mesmo sistema tático
em relação àquilo que foi ou tem sido o próprio sistema em si, possivelmente com algumas nuances diferentes, porque nós vemos como um treinador também algo estratégico, e daí também temos preparado um plano nesse sentido, mas aquilo que nós vamos fazer é olhar para nós, o que é que podemos melhorar, o que é que devemos acrescentar ao nosso jogar, tanto do ponto de vista ofensivo como do ponto de vista defensivo, sabendo que estamos a jogar em casa, perante os nossos adeptos também, vamos ter essa força do nosso lado também, e que, à partida, nós queremos controlar o jogo, mas não controlar por controlar a criar oportunidades, e mais uma vez utilizando uma palavra que eu tenho vindo a repetir muitas vezes, que é que conseguimos ser muito pragmáticos, muito cínicos, porque na Primeira Liga eu acredito que quem é mais concretizador está mais próximo da vitória, e nós temos que conseguir fazê-lo. Já tivemos aqui vários momentos em que, se tivéssemos concretizado oportunidades que nós tivemos, não estou a falar a nível do número de oportunidades, mas daquilo que é a oportunidade em si, que é uma oportunidade clara de gol, se calhar estaríamos numa posição na tabela classificativa diferente, mais acima, e daí também fazer o parênteses novamente, que isso só demonstra o quanto esta equipa tem para crescer, porque o treinador da parte de cá também coloca, e tem vindo a colocar muita responsabilidade sobre os jogadores que são mais ofensivos em relação àquilo que são os números, porque os jogadores valorizam-se dessa forma, valorizam-se com números, com assistências, com golos, com jogadas que acabam por encontrar jogadores que assistem, quem concretiza também, e conseguimos esses tais desequilibradores, esses tais concretizadores, para que depois consigamos ter os jogadores que saiam valorizados em relação àquilo que é o percurso do Casa Pia. Apesar de frisar que o Casa Pia ainda procura uma sequência maior de vitórias, o certo é que só tem uma derrota nos últimos 8 jogos, e essa derrota é com o Sporting, que é uma equipa que só tem vitórias, e ainda recentemente venceu o Manchester City, por exemplo. Isso demonstra que o Casa Pia, nesta fase ainda tão precoce da época, encontrou aquilo que os treinadores muitas vezes dizem que procuram e que é fundamental, que é, se calhar, aquela consistência que depois pode prolongar. Sim, talvez. Nós neste momento estamos numa fase muito importante em que nós temos que definir muito bem o que é que queremos. E o jogo da manhã dá-nos essa oportunidade de dar um passo em frente em relação àquilo que nós queremos. Se nos queremos aproximar ou estar na metade de cima da tabela ou na metade de baixo da tabela, sabendo que, de certa forma, estamos numa posição que nos pode deixar agradada em relação àquilo que têm sido as últimas épocas, em relação àquilo que é o nosso primeiro objetivo e o nosso segundo objetivo, que eu também já falei anteriormente, mas queremos mais, porque queremos alimentar desta mentalidade competitiva, desta mentalidade ganhadora. Podemos pensar que já não só perdemos contra o Sporting, mas também perdemos 3 jogos seguidos, tivemos alguns empates também, e aí perdemos a oportunidade de conquistar mais pontos. Também sabemos que tivemos jogos difíceis em que conquistámos uma vitória, o tal jogo em casa, que nós não podemos sofrer da forma como nós sofremos no jogo contra o Nacional. Este jogo em casa dá-nos mais uma oportunidade, tanto de conquistar a vitória, como que se tivermos começarmos o jogo a ganhar, conseguimos terminar o jogo, por assim dizer, de outra forma, com a vitória, preferencialmente, não sofrendo como sofremos contra o Nacional e não tendo o resultado final como tivemos contra o rival, que é o empate. Como eu costumo dizer, a melhor forma de terminar, de fechar um jogo que estamos a ganhar 1-0, é fazer o segundo, é fazer o terceiro. Se isto, o jogo nos permitir em si, porque cada jogo é um jogo, como eu já disse, cada contexto é um contexto, temos que interpretar muito bem o local onde estamos a jogar, contra que equipa é que estamos a jogar, se é mais do nosso campeonato, se é menos do nosso campeonato, se é do nosso campeonato, por assim dizer, e nós temos que avaliar isso tudo muito bem, perceber as condições, até o ponto de situação em que estamos, porque muitas vezes há plantéis que estão com muitas lesões, estão a sofrer muitas lesões, ou os jogadores estão com a fadiga acumulada, não é o nosso caso, mas tudo isso faz com que tenhamos que relativizar muitas vezes a abordagem ao jogo. Neste momento temos que nos afirmar, temos que querer ganhar, temos que querer marcar golos, temos que querer ter a baliza a zeros, e é essa a mentalidade que nós temos que querer criar, isto se quisermos andar na metade de cima da tabela. João, o João disse há algumas semanas que queria fazer de uma maior espécie de fortaleza para o Casa Pia. No último jogo do Nacional não sofreu golos. Portanto, olhando agora para este jogo contra o Farense, o que é que poderá ser a base do sucesso para voltar a não sofrer golos? E olhando também para as opções ofensivas do Farense, quem é que acha que poderá criar aqui algumas dificuldades? São os jogadores que terão mais em atenção. Da nossa parte, nós sabemos que o Farense primeiro tem um plantel recheado de qualidade. A forma como o plantel foi construído, penso que foi construído, foi muito bem construído. Os treinadores têm soluções,
tal como nós no Casa Pia também temos soluções, mas aqui falando do Farense, acho que individualmente são jogadores muito fortes, e daí temos que estar muito fortes naquilo que são os duelos, temos que estar muito concentrados também em relação àquilo que é o plano de jogo para prevenir aquilo que são as mais-valias do Farense, e ao mesmo tempo estarmos focados para conseguir agredir o Farense dentro daquilo que são as próprias debilidades. Depois, o jogo em si tem vários momentos, há a bola parada, há o momento de organização, há os momentos de transição, tanto ofensivo como defensivo, e nós temos que estar cada vez mais competentes nesse sentido, sabemos o que é que temos para melhorar em relação a esses mesmos momentos de jogo. Acredito que o Farense também tenha feito o trabalho de casa, nós também fizemos o nosso, e amanhã acredito que será mais um jogo riquíssimo do ponto de vista estratégico entre as duas equipas. Será sistema contra sistema novamente. Eu acredito que quem for mais agressivo, quem correr mais e quem estiver mais focado naquilo que é o plano de jogo também, sendo que o plano de jogo, se tiver qualidade, fará com que os jogadores estejam mais próximos de conseguir agredir o adversário. Neste caso, falando de Casa Pia, o nosso plano de jogo, nós acreditamos que é o plano de jogo correto para atacarmos o Farense. Os nossos jogadores têm que estar focados, têm que perceber onde é que querem estar, de que forma é que se querem alimentar. Se quiserem alimentar com ambição e cumprir tudo aquilo que será o plano de jogo e eles próprios lutarem até ao fim pela vitória, nós seguramente estaremos mais próximos da vitória. Mister, para a semana é a semana de seleções, se não me engano há 3 jogadores, 4 possivelmente devem ser 4 convocados, e um deles é o Kraev, que já não é convocado há algum tempo para a seleção da Bulgária. O que é que significa, neste momento, em sua opinião, para o Kraev voltar à seleção da Bulgária? Ele está muito feliz, é mérito também do trabalho dele, tem sido um jogador que tem tido regularidade, sabe que não esteve tão bem no último jogo, ele próprio é um jogador que se autoavalia muito bem, é um jogador que se prepara-se também muito bem para aquilo que é semana após semana. Aqui até, eventualmente, da parte da equipa técnica, a gestão, se calhar, do Kraev não ter sido tão bem feita naquilo que foi a própria semana em si, não em relação ao jogo, mas em relação à própria semana, porque estamos a falar de um jogador que tem vindo a jogar 90 sobre 90, mas a verdade é que o jogador sai valorizado com isso, jogando 90 sobre 90, tal como temos a chamada do Telasca, a convocatória, e terá 2 oportunidades excelentes para estar inserido em contextos de crescimento. O próprio Patrick também, Ricardo Batista também, o Benny foi pré-convocado, é já um sinal que as pessoas já pensam nele, já estão, neste caso o selecionador Pedro Gonçalves, já voltou a pensar nele, já está atento àquilo que é o trabalho dele. O Benny também tem trabalhado muito bem e eu acredito que mais cedo ou mais tarde o Benny voltará à convocatória da seleção, e isto acaba por ser também o reflexo daquilo que é a valorização do plantel do Casa Pia, e como eu disse já em perguntas anteriores, os nossos jogadores têm que perceber muito bem onde é que querem estar. Quanto mais acima nós tivermos, quanto mais vitórias tivermos, mais visibilidade vamos ter, porque existem mais jogadores aqui que eu acredito que podem ter chamadas da seleção, e portanto cabe-nos a nós, a equipa técnica, ajudá-los, estruturar, ajudá-los, e depois os jogadores fazerem aquilo que é a sua responsabilidade dentro daquilo que é o próprio trabalho do diário. Eu só tinha aqui mais uma. Como também falámos aqui anteriormente na conferência, a estabilidade do Casa Pia também se vê defensivamente, ou seja, até ao primeiro gol do Rio Ave, o Casa Pia já ia em mais de 200 minutos consecutivos sem sofrer gol, ali, portanto 2 jogos e mais um bocadinho. Acaba por ser muito trabalho de toda a equipa, não é? Mas nós fazemos muito a nossa atenção nos centrais e no guarda-redes. Pergunto se no Casa Pia, com a linha, também com o setor de centrais que tem, ou seja, estes 3 que estavam e estão a jogar, não é? O João Goulart, o Zolotic e o Kluivert, tendo também o Fonte e o Chamba ali a bater à porta, como é que se sabe dessa gestão? Acaba por dar confiança a quem tem estado a jogar, ou haverá aqui também, diria que a tentação de também dar minutos a jogadores com a tarimba que estes 2 também têm, e também com a sede que terão de voltar a jogar? A vantagem de existirem essas soluções é que os jogadores têm que andar no limite, ou seja, a margem de erro é mínima, eles sabem perfeitamente disso. Estamos a falar de um setor que é extremamente competitivo, tanto a ala direita como a ala esquerda, tanto o setor dos centrais, e eles andam ali, como eu costumo dizer, no final da navalha, em que têm que estar permanentemente ligados, não há margem de erro, e depois há uma série de fatores que contam, tanto do ponto de vista tático, mas também do ponto de vista daquilo que é a própria liderança de cada um, da comunicação de cada um, a energia de cada um, seja corporal, seja verbal, tudo isso é importante, a forma como comunicam de trás para a frente, a forma como comunicam com o guarda-redes, e depois dentro dos momentos de jogo, a forma como estamos organizados defensivamente, no sentido de não sofrermos golos,
Amanhã temos de estar muito fortes naquilo que é a transição defensiva para nos prevenirmos àquilo que são as transições do Farense. Depois, com bola, os jogadores também terem essa capacidade. Temos aqui os jogadores que têm vindo a crescer, o Balart tem vindo a crescer, nesse sentido, ofensivamente, eles valorizarem-se também, mas nunca nos podemos esquecer que um defesa é um defesa e a primeira tarefa que tem que ter é defender. Eu gosto de ver a equipa a jogar. É verdade que já houve momentos que a equipa não jogou tanto, mas isso por uma questão mais estratégica. Mas aqui, como eu disse no último jogo, no pós-jogo, a nossa equipa teve mais posse de bola em Vila do Conde do que o Rio Ave, mas não criou tantas oportunidades. Inclusive eu fiz a pergunta: o que é que nos iriam chamar neste momento? Não chamando de equipa do autocarro, não tínhamos tido uma abordagem. Temos é que perceber que neste momento temos um Casa Pia que tanto é capaz de jogar num determinado registro, como é capaz de jogar noutro registro, e eu acho que deveriam, em vez de apelidar a equipa de autocarro, uma equipa que tem variabilidade tanto do ponto de vista ofensivo como do ponto de vista defensivo. E como é que uma equipa que está há tão pouco tempo junta, com tantas culturas diferentes, com tantos idiomas diferentes, consegue ter uma abordagem num jogo e consegue ter uma abordagem no outro jogo? E eu acho que isso deveria ser essa análise, se me permitem, em relação àquilo que tem sido a variabilidade do Casa Pia. Em relação à baliza, temos que manter a baliza a zeros, é isso que nós queremos. E aquilo que eu disse, até para que conste no final do jogo que Rio Ave, nós temos que, se queremos definir muito bem a zona onde queremos estar, não podemos sair, não digo contentes, não digo que tínhamos que sair de Vila do Conde extremamente tristes, mas também não podemos sair contentes. Porque se abordamos o jogo para vencer e o empatamos, não podemos estar extremamente felizes, mas também não necessitamos de estar extremamente tristes, não é isso que eu digo, mas não festejarmos esse ponto, porque não é isso que nós queremos a vitória, e então ficarmos extremamente felizes quando tivermos a vitória, e amanhã, repito, novamente em casa, junto dos nossos adeptos. Eu acredito, nós precisamos deles com boa energia também, com energia positiva. Não interessa se são 6, se são 1000, se são 10 mil, muitas vezes poucos fazem muitos, e a energia com que transmitem e vão transmitindo, e a consistência dessa energia é o que eu acredito que será a consistência também da nossa equipa, porque esta viagem vai ser feita em conjunto, ainda faltam muitos jogos, temos jogo em casa, queremos mais uma vitória em casa, amanhã contra um grande adversário que sabemos que vai nos dar muito trabalho e nós temos que estar muito preparados para isso. Tá?